Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, na festa da encarnação do Verbo, peçamos a Deus que nós contemplemos o Verbo que se faz carne e se faz presença também na Sagrada Escritura. É o próprio Jesus que fala para nós, conosco e em nós. Apresentemos a nossa vida, nossa saúde, nossa família. Apresentemos as pessoas que recomendaram as nossas orações. Peçamos que vivamos esse tempo pascal na alegria da ressurreição. Peçamos pela Assembleia Geral da CNBB, para que Deus derrame seu Espírito, possa inspirar os senhores bispos a fazer a vontade do Senhor. Apresentemos o Brasil com todos os problemas que nos pais vivemos, principalmente os econômicos e os políticos. Enfim, peçamos o Espírito Santo para que nesse texto de Lucas possa nos dar uma visão mais profunda do mistério da ressurreição. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho, como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante dele. Depois disse-lhe: são estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as sagradas Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao 3º dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês não querem entrar? Entra. É mais fácil. Quer entrar aqui, Felipe?
Ah, tá, você vai estar convivendo. Dá o seu papel para ele, depois a gente tira outro. É só pegar lá no caimento, tirar mais xerox, pronto, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos abrir a Sagrada Escritura nesse Evangelho, só para a gente saber e ver onde ele se localiza, para a gente poder entender o que aconteceu aqui. Então, no capítulo 24, primeiro ali do versículo 1 até o 5, tem a mensagem do anjo ao sepulcro vazio. Os apóstolos recusam o testemunho das mulheres. Pedro junto ao túmulo. E principalmente os discípulos de Emaús. Então, lá no versículo 13. Eis que 2 deles viajavam nesse mesmo dia, que é o dia da ressurreição, para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém, que dá mais ou menos 11 quilômetros. E conversavam sobre todos esses acontecimentos. É aí que depois, no final, lá no versículo 32, e disseram ao outro: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e quando nos explicava a Escritura? É o que depois vai acontecer aqui na abertura da cabeça deles, para eles poderem entender a Escritura. Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Acharam aí reunidos os 11 e seus companheiros, que disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles narraram os acontecimentos do caminho e como haviam reconhecido Jesus ao partir o pão. É assim que termina um pouco antes daqui. Aí começa: os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho, como tinham reconhecido Jesus a partir do pão. Ainda estavam falando quando Jesus apareceu. Aqui, como está escrito aí em cima, é a única aparição em Lucas a um grupo inteiro. Então, diferente de outros lugares, é aqui que Jesus aparece no Evangelho, obviamente, porque nos Atos Apóstolos tem que lembrar que é obra de Lucas, e lá também ele vai aparecer, mas aí para subir aos céus, etc. Aqui no Evangelho é o único lugar que aparece ele para um grupo todo, tá? E o que acontece? Então, dos versículos 35 até lá embaixo é um primeiro encontro, aparição e identificação. E no versículo 44, esse segundo encontro, que é um resumo da teologia da missão. Tá? O que a gente pode pensar de tudo isso? Lucas, quando coloca esse relato, gente, aqui pode ter muito mais aparições do que se fosse uma aparição única. Estão me entendendo? Ele pega uma costura aqui e vai e faz um juntar de coisa aqui, de várias aparições, aí dá tudo isso aqui. Só que ele, como redator, ele vai e costura como se fosse uma só. Deu para entender? Tá? O que acontece aqui? Vamos lá, no versículo 36. Jesus aparece e saúda. Os sentimentos das pessoas, que é no 37, assustados e cheios de medo, o não reconhecimento de Jesus, e pensar que ele é um fantasma, um espírito, depois nós vamos ver isso, tá? A apresentação dele no corpo, ver em minhas mãos e meus pés, tá? Ele mostra as mãos e os pés no versículo 40, mas eles ainda não podiam acreditar. Lá no versículo anterior está que eles ficavam assustados, temerosos, e aqui eles estavam alegres e surpresos. Então é uma mistura de sentimentos, mistura que também está em Maria Madalena e está em outras pessoas também, tá? Tens alguma coisa para comer, para ele mostrar que não é espírito, e a partir do 44 são instruções que ele vai dar. Primeiro, abre a mente
Primeiro fala de que ele é o cumprimento da Escritura, abre a mente deles para que eles possam entender e fala qual é a missão deles. Tá? Para nós, isso continua da mesma forma. Tá? A gente quer ver em Jesus o cumprimento daquilo que a Sagrada Escritura é. Nós queremos, nesse grupo de estudo, uma das funções é essa. Por isso que eu fiz questão de colocar até no grego aqui para a gente ver. Abrir o nosso coração para entender a Sagrada Escritura, para ir para a missão. Esse itinerário é mais válido do que nunca. E quem faz isso é o ressuscitado que vive no nosso meio. Isso tudo eu estou falando no ano passado, depois agora nós vamos entrar de forma mais sistemática, mas para ver quanta coisa não tem nessa aparição aqui. Tá? Então tem tudo. Como nós vimos no evangelho do último grupo de estudo que parecia um supermercado, aqui é um outro supermercado. É um outro processo que tem um monte de coisa junta. Tá? Um monte de coisa junta. Tá? Vamos pegar João 20, 19 e 23. Conforme a gente lê, vocês comparam com aquilo que nós temos aqui. 20, 19. Por que é importante João 20, 19? Olha como começa aqui. À tarde desse mesmo dia. Olha que está aí. Os discípulos contaram é que está no versículo anterior. Na tarde desse mesmo dia. Então, tanto João 20, 19 quanto aqui acontece no domingo à tarde da ressurreição. É a mesma aparição. Só que um conta de um jeito, outro conta de outro. Mas é o mesmo Jesus. Ao ler, vamos fazer que nem aquelas coisas de palavra cruzada. Vamos ver aquilo que é, jogo dos erros, né? Aquilo que é comum e aquilo que não é. Mas a aparição é uma aparição de Jesus. Da tarde do domingo de Páscoa. Certo? Tá? Vamos lá. O primeiro dia da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus. Aqui não fala de porta fechada. Mas como que a gente sabe que Jesus, aqui um pouco para frente, Jesus, pondo-se no meio deles, eles disse, a paz esteja convosco. Aonde que a gente vê que está em porta fechada aqui em Lucas? Olha. Não está escrito porta fechada. Aqui na minha tá. Tá? Não, em Lucas? Não, em João. Não, em João. Mas em Lucas não. A gente está comparando. Mas como que a gente sabe que a coisa está fechada aqui? Porque ele aparece no meio deles. Tá? Então é aquela coisa, eles estão reunidos e Jesus simplesmente surge no meio deles. Atravessa a porta, atravessa a parede. Tá? E aí o que há de comum? E lhes disse, a paz esteja convosco. A saudação é a mesma. A saudação é a mesma. A paz esteja convosco. Por isso que a gente vai trabalhar aqui o shalom. Tá? É claro, até em grego o evangelho é Irene Romim, mas o substrato é sempre o shalom. É sempre o hebraico que está embaixo aqui, o aramaico seja. Tá? Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então a mesma coisa aqui. Só que não tem essa coisa do susto. E vai logo lá, comparando, vamos pulando isso aí. Vai lá no 40, e dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Não parece que enfiou uma coisa no meio? É assim que funciona, gente. Um tem uma forma. É a mesma coisa.
a prisão do Lula sábado, tá? Então, quando a gente vê aquele desespero de jornalista falando, você pega uma rádio e fala uma coisa, uma rádio fala outra, aquele forfé todo, né? O que acontece? Uns estão vendo de cima, outros estão no meio da multidão, outros estão num prédio vendo, cada um fala da perspectiva que está. João tem uma fonte, mas ele vai contar do modo dele. Lucas tem as suas fontes, como ele fala lá, vendo várias coisas, está em Lucas 1. Ele pega e costura como ele é escritor. Deus não aniquila o ser humano. Teve um herege do século II, chamado Marcião. Ele queria primeiro pegar só o Evangelho de Lucas, jogar tudo o resto fora, ainda tirar as coisas, ainda jogar o Antigo Testamento fora também. Porque ele falava que não precisava. Tudo é repetição, vamos fazer um evangelho só e fica tudo certo. A igreja não aceitou. A diferença é que mostra que o evento é verdadeiro. Nós que não conhecemos teoria literária, para nós, quanto mais igual, mais falso é. Então, por isso que eu peguei o exemplo. Se todo mundo falasse a mesma coisa no ar, escuta, tem uma coisa estranha nesse negócio, né? Um olha de um lado, outro do outro, tudo falando a mesma coisa, parecia robozinho falando, não é. Então ali a gente vê que está acontecendo e eles estão vendo e cada um tem a sua perspectiva do fato. Ficou claro? Tá? Por isso vocês veem que aqui há esse encaixe em Lucas, que é parecido aqui com João. Tá? Tendo dito isso, mostrou a mão nos lados. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Repare que ao itinerário aqui no 41, eles também estão alegres. Parece que pegou esse pedaço aqui parecido com o de João. Aqui não há surpresa, há alegria, porque o pedaço da surpresa vem em cima, né? E ele lhes disse de novo, a paz esteja convosco. Aqui não tem uma segunda paz esteja convosco, é uma só. Só em João que acontece essas duas. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoar os pecados serão perdoados, aqueles que retiver-se lhes serão retidos. Aqui é missão do mesmo jeito, só que aqui não envia o Espírito. Por quê? Adivinha por quê? O Espírito já está com ele? Não. Em Lucas que não diz, né? Em Lucas não. Em João, né? Em Lucas há o envio, a abertura para o anúncio da cumprimento da Escritura, a abertura para conhecer, abriu a inteligência dos discípulos, assim está escrito, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados. Vós sereis testemunha de tudo isso. Por que vocês acham que o autor daqui, que é o evangelista Lucas, ele não colocou o Espírito? Porque foi ele que escreveu Atos. Então, E na o que ele faz? Ele distende a coisa. Essa coisa de aqueles que vocês perdoarem os pecados serão perdoados, está lá no Lucas 2, não só de 1 a 13, está no capítulo todo, tá? Lá Pedro vai falar, este Jesus que vós crucificastes. E aí o povo pergunta o que nós temos que fazer? O batismo para perdoar os pecados. Está lá. Então ele trabalha como se fosse uma obra única. O que acontece com Jesus acontece com a igreja também.
Isso eu estou falando por quê? Para a gente poder entender por que ele escreve dessa forma. E por que João coloca dessa forma. O João é mais Certo? resumido mesmo, né? Oi? O Evangelho de João é mais resumido. Não é mais resumido, é outro estilo. Tanto que os sinóticos são tratados como algo único e João é separado. Tá? Porque é outro estilo. Outras fontes. Tá? Outras fontes. Mas isso é para quê? Porque às vezes a gente pega a leitura da Sagrada Escritura, a gente acha ruim da coisa ser contraditória e diferente. É natural em obra escrita, é natural em narração, porque aqui é uma narração, é um contar uma história, é o contar um fato, é o contar para que vocês tenham fé, é natural que seja diferente. Porque são perspectivas e teologias diferentes. Então a liberdade também. Então. A liberdade do escritor. A liberdade do escritor. Deus, quando os usa, porque o autor da Sagrada Escritura é Deus, mas eles também são autores. Então Deus não fica aquela coisa que era a teoria antes do concílio, que Deus soprava no ouvido e eles transcreviam como se fossem secretários de Deus. Não é assim que funciona. Tá? Eles são inspirados, mas eles não são aniquilados na própria humanidade. Deus usa a humanidade deles. Ficou claro? Por isso que a ressurreição não é simplesmente só espiritual. Não, nós vamos ver isso. Nós vamos ver isso. Tá? E isso já fica claro aqui já no começo. Tá? Então vamos lá. Então os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho, como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles. Então, como eu coloco aí no comentário, esse BP aí é Bíblia do Peregrino, tá? Sem bater, sem atravessar a porta, de repente, se apresenta, ou seja, manifesta corporalmente a sua presença. É aquela coisa de ímpeto, tá? De simplesmente aparecer e acabou. Tá? Então o relato quer dizer isso. Quando o próprio Jesus apareceu no meio deles, ele disse: a paz esteja convosco. Como está aí na exegese aí do lado, então é uma saudação tradicional judaica. Nessa circunstância adquire um sentido mais profundo. O shalom em Israel até hoje é shalom para tudo quanto é lado. Então shalom é bom dia, boa tarde, boa noite, é tudo. Tá? É claro que tem também Yom Tov, é bom dia, normal, como nós. Mas como também é usado também como uma saudação que serve para o dia todo, para todo o tempo. Tá? Só que óbvio, né, gente? Aqui não é um bom dia. Eu tô aqui, bom dia, não estava passando na porta e entrei. Não cabe isso, né? Em Sagrada Escritura, uma palavra dessa, num contexto desse, é óbvio que ela tem uma teologia por trás dela. Tá? Tanto que nós acabamos de ler João. É 2 shalom. Tá? Nós não vamos ver lá porque é outra coisa. Mas enfim, olha aí a lista do que é dizer shalom. Tá? Completo, saúde. Vocês podem estranhar aquelas coisas de completo. O shalom, que é o verbo que dá isso aqui, ele tem esse sentido de completude, de união plena, de estar em perfeita união com aquele com o qual você saúda. Tá? Por isso, Jesus é o shalom do Pai. É aquela coisa, ele veio reunir céu e terra. É a completude mesmo. Tá? Saúde, bem-estar, paz, totalidade. Tá? Totalidade. É aquela coisa da completude mesmo.
certo? Que aí é simbolizada pelo número 7, né? Essa coisa do completo em Deus, tá? Bem-estar, saúde e prosperidade, segurança e saúde no corpo também, paz, sossego, tranquilidade, contentamento, paz aí com amigos, essa coisa de amizade, também referente aí a relações humanas, com Deus, especialmente no relacionamento proveniente da aliança, tá? Então o Shalom também é essa aliança plena com Deus, tá? Paz também referente à guerra, e paz como aí adjetivo, né? Pacífico, por exemplo, tá? Mas vamos pegar as passagens que eu coloquei aí do lado, pegando num dicionário, tá? Então vamos pegar Juízes 19, 20. Pelo menos hoje vocês não precisam ficar anotando passagem bíblica, né? Juízes 19, 20. É o que está aí nessa coluninha do lado aí. Agora eu vou pegar essas passagens que eu coloquei aí para analisar essa coisa do Shalom. Se der algum problema, a gente muda, né? Porque a gente transcreve passagem bíblica, dá às vezes algum problema, né? Ser bem-vindo, disse-lhe o velho, deixa ajudar, e no que necessitares, mas não passes a noite na praça, tá? Onde que está o Shalom aí? No ser bem-vindo. Essa coisa de acolhimento da pessoa que chega. Isso é o normal da vida, né? Um pouquinho mais para frente aí. 1 Samuel 25. Davi, tendo sabido no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou-lhes 10 moços, aos quais disse: subi a Carmel, que é o Carmelo, e ide ver Nabal, e saudai-o em meu nome, tá? Esse saudai-o aí é o Shalom. Vamos pegar o 35, o versículo 35 daí, tá? Então Davi recebeu o que ela lhe dava, que no caso é Abigail. Ele disse: volta em paz para a tua casa, vê que ouvi a tua súplica e te atendi. Porque o que aconteceu aqui? Nabal, ele recusa esses moços que Davi manda, tá? Porque Davi era chefe de bando, queria lá o dinheiro, aquela coisa toda. E é óbvio, quando você recusa aquilo que o chefe manda, ele ia ser morto, tá? A Abigail vai, ela ouve isso, ela fica espantada, ela vai ao encontro de Davi e faz toda uma saudação, oferece torta, oferece isso, oferece aquilo, tá? E aí a resposta de Davi é essa: eu estava pronto para matar o teu marido e a sua família toda. Mas em vista do que você fez, aí vem, volta em paz, volta no Shalom. O que aconteceu? Com a tua atitude, houve um reatamento. Pode ficar em paz. Houve um reconhecimento. Não é reatamento, porque com Nabal quer dizer idiota, tonto em hebraico, né? Então, com a quebra, ia morrer. Ia acontecer a morte. O Shalom quer dizer o quê? A tua vida está garantida. A tua vida está garantida. O Davi tinha o poder de matar. Oi? O Davi tinha o poder. Tinha poder, ele era chefe. Nesse ponto. Tá? Segunda Samuel 15, 27. Agora, vão relacionando isso com... Nós estamos montando o conceito aqui, para depois a gente perguntar, por que Jesus fala Shalom? Tá?
Padre, então quando nas várias partes do Evangelho que Jesus anuncia a paz aos apóstolos, então cada ocasião tinha um significado. Não, é esse daí que nós vamos ver a plenitude do que é. Mas repara que ele fala, a paz eu vos deixo, não dou como o mundo dá. E esse não. Mas por quê? Por que no ressuscitado ele fala paz? É isso que depois nós vamos pensar depois. Mas primeiro vamos montar o conceito aqui. Tá? 15, 27. 2 Samuel 15, 27. O rei disse ao sacerdote Sadoque: Vede, tu e Abiatar, voltai em paz à cidade com os vossos 2 filhos, Aquimaás, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Vede, eu permanecerei caminhando pelos trilhos no deserto, aguardando as notícias vossas. Sadoque e Abiatar levaram, pois, a arca de Deus e volta a Jerusalém, ali ficaram. O que é aquela coisa aqui? Aquela coisa vai em paz, Deus te abençoe. Então, eles não falavam, repara que não fala Deus te abençoe, mas falar shalom, vai em paz, nessa coisa aqui, tem um peso de bênção. Como a gente fala quando alguém vai embora, vai em paz, Deus te abençoe. Falar shalom aqui é a mesma coisa. Ficou claro? Tá? Aliança de paz. Tem um monte de versículo aqui. Então vamos lá, 25:12, Números 25:12. Agora tem que voltar para trás. Não, depois a gente vê. Tem o reter a maldição, ainda eu pulei aí. Vamos pegar a primeira Reis lá, então, antes. Primeira Reis 2:6. Ô padre, a cruz, posso falar aqui, shalom? Quando eu for erguido da terra, trairei todos a mim, aí o Cristo morto e ressuscitado. Tá? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Tá? É tudo isso. Tá? 1 Reis 2:6. Agirá certo e não deixando que os seus cabelos brancos desçam em paz ao Sheol. Tá? Nesse ponto aqui, ele tem um coisa de maldição, porque acho que é aquele processo, né? Sangue derramado na guerra e manchando de sangue o inocente, o cinturão dos meus rins e a sandália de meus pés. Agirás com acerto, não deixando que seus cabelos brancos desçam em paz ao Sheol. Quer dizer, essa paz aqui é aquela coisa, né? Que você desça numa verdadeira paz, acho que é o que? Esse que é o sentido, né? Morra em paz mesmo, né? Tá? Porque se não morrer em paz, se reter o shalom aqui, quer dizer que a tua vida não valeu nada. A tua vida não valeu nada. Dá para entender isso, né? Tá? Aliança de paz. Vamos lá em Números 25:12. Padre, a tradução de casa é cabelo? Oi? Tradução de casa, cabelo? Não entendi. Falou cabelo é que ele deu a sua casa desse paz. Não, aí eu não sei. Não, casa. É. Eu sei aqui, ó. Deixarás que as suas casas deixam em paz. Cães. Não é casa, é cães. Cães é anca. Ah, tá. Tá?
25:12. Porque por essa razão eu te afirmo, dou-lhe a minha aliança de paz. Tá? Então, uma aliança de paz aí é esse processo do quê? É algo em que eu com você e você comigo estamos verdadeiramente unidos. Quando a gente fala paz, normalmente a gente vê algo como se fosse um cemitério, tá? Algo como se fosse, como o Concílio Vaticano II vai falar da paz da morte. Ou como é a Pax Romana, embaixo do jugo de quem manda, todo mundo fica quieto. Isso não é paz. Essa é a paz do mundo. Deu para entender? Coreia do Norte, por exemplo. Você está embaixo de um ditador daquele. Que você não pode fazer nada. O mundo está em paz. Mas não é o Shalom. O Império Romano na época de Jesus era assim também. Está em tudo em paz, tranquilo. Mas sabe, é isso daí o profeta Zacarias vai trabalhar isso também. Mas sabe aquela coisa que parece que uma panela de pressão que tapou a válvula, ela está quietinha, pronta para explodir? Esse não é o Shalom. O Shalom é algo que é uma paz que vem de dentro e que faz aliança com o outro. Então eu estou totalmente em paz contigo e você comigo. Mas é algo que vem de dentro e não só externo. Ficou claro? Também é um exercício, né, pai? É um processo. Um processo. Tá? Vamos lá, Isaías 54:10, lá na frente. Rosa. De novo, nós estamos vendo tudo isso, não é à toa. É para olhar para Jesus, tá bom? Olha esse versículo. Os montes podem mudar de lugar, e as colinas podem abalar-se, mas o meu amor não mudará, e minha aliança de paz não será abalada, diz o Senhor, aquele que se compadece de ti. A aliança de paz do Shalom do Pai é eterna. Não muda. Não sofre alteração. Tá? Vamos lá. Ezequiel 34:25. Concluirei com elas uma aliança de paz e extirparei da terra as feras, de modo que habitem no deserto em segurança e durmam nos seus bosques. Então é uma visão realmente de que essa aliança de paz traria uma paz que seria total, tá? Não vamos em Malaquias, não vamos em frente, senão a gente demora muito aqui. Mas vamos lá, o acordo entre o homem e Deus. Vamos lá, Gênesis 15:15, que é Abraão. Volta lá no começo da Bíblia. Gênesis 15:15. Quanto a ti,
em paz irás para teus pais, serás sepultado numa velhice feliz. Tá? Essa paz com Deus plena. Quando a gente vê em filme norte-americano RIP, o RIP, quer dizer o quê? A gente vai rezar isso amanhã. Em latim. Requiescanti in pace. Esse desejo a gente reza pelos nossos fiéis defuntos todos os dias. O que a gente pede que os defuntos... A gente não fala só para descansar. A gente fala descansar em paz. O que é descansar em paz? É descansar na plena união com a comunhão dos santos e, obviamente, com Deus. É estar totalmente unido, totalmente imerso nessa aliança plena com Deus e na comunhão plena com os santos. É por isso que a gente fala requiescante in pace, tá? E a gente coloca isso nos túmulos, né? Tá? É isso que a gente deseja para os nossos fiéis defuntos. E é isso que Deus está falando como uma bênção para Abraão. Com essa colocação não conta para a ressurreição. Não, depois nós vamos voltar. Vamos aqui pegar para ver o que é verdadeiramente paz aqui. Tá? Salmo 85:8. Deus é a fonte da paz. Tá? Bom, vamos ver se está no 8 mesmo ou no 9. No 9 tá. Na Bíblia de Jerusalém está no 9. Vou ouvir o que o Senhor diz, porque Ele fala de paz e seu povo a seus fiéis, para que não voltem à insensatez. É a fonte da paz, é Ele que fala da paz, Ele é a fonte da paz para o seu povo. E essa é uma outro adendo para a gente meditar. Deus quer a nossa paz. Deus quer estar em paz conosco. E Ele quer que nós estejamos em paz. Tá? Oi? É tudo que Deus quer que vivamos em paz. É. Tá? E o mais importante aí, Efésios 2,14. Ô padre, Abraão e Moisés foram a paz para o povo? Sim, com certeza. Tanto pela intercessão, quanto por ser pai, né? Efésios 2,14. Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, tendo derrubado o muro da separação e suprimido em sua carne a inimizade. O muro de separação, nós já explicamos uma vez aqui no grupo de estudo, não para vocês, mas no passado. Esse muro de separação é um muro que separava o templo de Jerusalém. Então a parte dos sacerdotes, dos judeus, dos homens, o pátio das mulheres e o pátio dos estrangeiros. Jesus, na sua carne, ele derruba todo o muro. E ele é a nossa paz. Então ele é paz. Nele todo mundo se une. Não há mais divisão. Tá? Agora voltando ao nosso texto. Quando Jesus, como ressuscitado, diz: a paz esteja convosco. O que ele está falando? Que eles
É mais do que... Vamos pegar tudo que nós vimos aqui. A bênção, a aliança de paz, a acordo entre Deus e o homem, Deus é a fonte da paz, Cristo é a nossa paz, tá? Paz como completude, como aliança plena, como descansar em paz. Então, Jesus, ele saúda falando Shalom. A paz esteja convosco. Enviou o Espírito Santo. Não, isso é João. Aqui é Lucas. O que é essa paz na boca de Jesus? É a graça de Deus? Salvação. Gente, antes da cruz, antes da ressurreição, como nós estávamos? Romanos 1 e 2 vai trabalhar isso. Nós éramos filhos da ira. O que é filho da ira? Nós merecíamos sempre a condenação de Deus porque estávamos no pecado. Com Jesus, acontece essa volta para Deus. A religio, há um religamento entre Deus e o ser humano. Não há mais separação e essa volta é para sempre. O ressuscitado, aquele que venceu a morte, fala para o ser humano o quê? Agora em mim, Cristo é a nossa paz, você está reconciliado com o Pai no Espírito. Agora você pode morrer em paz. Agora você está totalmente unido a Deus e aos que morreram. Tá? Em João tem um medo dos judeus, né? Porque é o medo da morte. Sem a paz de Deus, nós temos medo 24 horas por dia. É só Deus que pode dar uma verdadeira paz no nosso coração. Nem pai, nem mãe, nem marido, nem esposa, nem filho. Você está morrendo numa cama. Você pode ter 300 mil pessoas do teu lado. Quem está morrendo é você. Tá? É bom o consolo humano? Claro que é bom. Mas a dor que você está sentindo, só você vai estar sentindo. Se você sabe que você vai largar aquelas pessoas aqui. E aí, como vai ser? A boca do ressuscitado vem falar. Fica tranquilo, você está em paz com Deus. Não é? Por isso que eu não quero muita grade na minha casa. Eu gosto de portão aberto. Todos somos assim. Minha mãe, ela ligava a televisão, mesmo que ela não estivesse assistindo, ela fala como é bom ouvir a voz humana. Porque a gente se fecham muito, você vê que esse portão tudo fechado. Que povo burro, caramba. Pra que aquilo, gente? Olha, não somos nada. O portão deve estar aberto, as grades com um buraco grande, visível, né? Ah, não. Só se alguém fizer meu portão baixo, na minha autorização, mas eu não quero. Mas deu para entender, gente, o que significa o shalom na boca do ressuscitado? Não é só uma saudação qualquer. É união plena e completa com Deus e com todos os seres humanos. É quebrar muro. Vai além desses itens que eu colocou aqui, pai? Então, é todos esses itens, mas numa pessoa que venceu a morte e nos abre a vida eterna. Então é isso levado à potência infinita. É tudo isso levado. Quando a gente pega lá em Números 25, em Isaías 54, aliança de paz. Imagine o que é o shalom como a Berit Shalom, quer dizer, a aliança de paz na boca de Jesus. Não é? É a eterna aliança. Foi assim que os discípulos receberam essa voz. Sim. Porque como que eles estavam? Com medo. Eles fugiram, gente. Eles fugiram, eles largaram ele sozinho. Eles estavam com medo.
É a saudação do ressuscitado que traz paz ao coração dele. Certo? Tá? Senão a gente olha assim e fica algo só superficial. Não é superficial, é extrema. Dá para fazer uma verdadeira teologia em cima desse paz seja convosco. Tá? Esse momento aí, Evangelho domingo, já ficou um tanto quanto para trás, como diz Tomé? Não, ali é outro. Aquele lá é a porta fechada por meio dos judeus. Quando a gente vai no que a gente leu hoje, vocês podem ver, as portas estavam fechadas, Jesus entrou. O medo desapareceu. Por que João faz isso? Porque como eles viram ressuscitado, o medo da morte desaparece. Essa é a teologia. Tá? Que a gente faz isso, transmita isso para as pessoas, né? Sim. Mas é preciso ir longe. Vai no cemitério e veja como é a morte de cristão e como é a morte de quem não tem fé. Quem não tem fé é aquela gritaria, aquele desespero. Eu quero ir junto, aquela coisa toda, aquele carnaval, aquela coisa horrorosa. Quando é cristão, você vê o ambiente, não só por não ter isso, mas há uma fé em que leva a pessoa verdadeiramente a acreditar. Não é algo psicológico. Não tem psicologia que aguenta um negócio desse. É fé. Isso é a presença da igreja é importante nessa hora. Não, é extremamente. Tanto que a igreja coloca no missal romano que missa de sétimo dia deve ser aproveitada para evangelizar. O senhor já falou que os mortos, para nós, evangeliza aquele momento. Sim. Sim, com certeza. Tá? Vamos em frente. Eles ficaram assustados, cheios de medo. Na Bíblia do Peregrino vai dizer, o narrador indica dois traços psicológicos, foi no plural, mas é dois traços psicológicos. Perturbação aí na nossa folhinha. Perturbação e as dúvidas pelas notícias que vão chegando. E o não crer de pura alegria, como que não quer entregar-se a uma boa notícia, por medo de ficar outra vez frustrado. E é uma coisa como se diz, bonito demais para ser verdade. Então eles têm uma mistura de sentimentos que são plenamente humanos. Primeiro, medo. Susto. Não dá para imaginar, né? Mas terceiro, ao mesmo tempo vem uma alegria muito grande. Mas é aquela coisa, é tão grande que não acredita. Foi por isso que Tomé não acreditou. Bom demais. Bom demais para ser verdade. Bom demais para ser verdade. Também quando acreditou, tá lindo, né? O professor... Não, sim. A não crença dele foi para que nós fôssemos chamados de bem-aventurados. O final do evangelho de ontem, cada um de nós pode falar, eu sou bem-aventurado. Porque ninguém de nós viu. Eu acho que não. Posso ser que alguém tenha uma revelação aqui, mas a maioria das pessoas não viu. Então nós somos bem-aventurados. Ali é para tomar posse daquela bem-aventurança. Então a não crença de Tomé é para que a gente fosse bem-aventurado. Ali é uma não crença para que nós obtivéssemos a recompensa. O escrito de Santa Faustina também é tão lindo, né? Tão Sim. forte, né? Sim. Não dá para ler. E ela viu. Ela viu. Ela é. Aí já entra na área da mística, né? Tá? O padre antes falou que entre nós, ou nós mesmos, quantos de Tomé nós somos? Sim. Sim. Mas vamos lá. Pensando que estavam vendo um fantasma. Como está a tradução de vocês aí? Na Bíblia de vocês. Imaginavam ver o Espírito, né, na Jerusalém. Imaginavam ver um espírito. Quem tem outra tradução?
Alguém tem outra tradução? Fantasma ou espírito? Alguém tem alguma coisa diferente? Tá? O verbo ver aí, em grego tem um monte de verbo ver, né? Como nós também temos ver, enxergar, contemplar, etc, né? O verbo, por isso que eu coloquei em grego aí, é teoreu. O oral em grego já é ver, tá? Teo, ou thea, é Deus aí, mas é aquela coisa de contemplar mesmo, tá? Teoreu é ver Deus, né? Então é aquela coisa, aquela visão mais profunda. Não é uma visão qualquer, tá? É uma visão profunda. E aqui no meu tá fantasma, dos seus espíritos. O certo é espírito, tá? Porque é pneuma, tá? Mas Jesus lhe disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Como que está a tradução de vocês? Estáis perturbados. Perturbados, é mais correto isso. Preocupado seria outra palavra. Então seria a perturbação, tá? É aquela coisa de estar sacoalhado no próprio interior. E as dúvidas, né? O coração aí está dividido. E ele faz o que? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu. Sou eu mesmo. Tá? Como aí no texto do lado, as minhas mãos e meus pés. Nele se viam as marcas da crucifixão. Também João 20, 24, 27. Apalpai-me e verificai. Vamos pegar lá 1 João 1:1. É o início da primeira carta de João. Ele começa assim a sua primeira carta. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e o que nossas mãos apalparam do verbo da vida. Então aqui é claro, ele vai falar o quê? O verbo, o que é verbo? A palavra, o logos. A palavra de Deus, nós não só ouvimos, nós contemplamos, nós tocamos, tá? Então, a palavra se fez carne e habitou entre nós, e ela morreu, e ela ressuscitou, e nós tocamos essa palavra, ressuscitada. Ficou claro? Tá? A palavra chamou. Aí é outra palavra, tá? Outra processo aí. Agora o importante vem agora, vamos voltar lá no nosso textinho lá. A identidade plena entre o crucificado e o ressuscitado, porque ele traz os sinais da paixão nas mãos e nos pés. Ele não pertence mais ao reino dos mortos, como os espíritos, porque come com os vivos, sou eu mesmo. É esta uma presença nova de Jesus que enche os discípulos daquela alegria que é o clima característico da Páscoa. O que a gente tem que levar aqui de interessante? Sou eu mesmo, quer dizer o quê? Aquele que andou na Galileia, aquele que anunciou, aquele que fez milagre e aquele que foi julgado, morto e crucificado, sou eu que ressuscitou. Não é outra pessoa. Tá? Porque a gente poderia cair nisso, né? Não é? Lá, fingiu que era Jesus, se pintou de branco, surgiu lá. E essa coisa dele pedir o peixe para comer, para provar que não era fantasma, sim, ele era de carne. Tá, mas isso nós vamos lá daqui a pouco para ver que eu vou ter uma encrenca por aí por trás. Mas essa coisa do quê? A identificação plena.
O que morreu é o que ressuscitou. Não é outra pessoa. E não é um espírito que voltou. Como é o caso de Samuel. Não vamos voltar lá, porque senão dá muito trabalho. É como Samuel, que volta, tá? Para condenar Saul quando ele foi consultar a feiticeira de Endor. Ela se assusta quando vê Samuel. Porque ela viu que foi um morto mesmo que voltou. Né? É o mesmo, porque ele ressuscitou, é o mesmo. É o mesmo, mas não é espírito. Porque podia falar, é o mesmo, mas é um espírito que voltou. Não é o espírito. Ele agora está ali, é o mesmo, mas em carne e osso, ressuscitado e na eternidade. Não é também como Lázaro. Ele não voltou para essa vida. Por isso que ele aparece e surge do nada. Lázaro volta subordinado às mesmas leis nossas. Jesus entra para o eterno e não está mais submetido nem às leis do túmulo, nem às leis desse mundo. Por isso que ele atravessa a porta, ele atravessa a parede, ele livre. Deu para entender? Certo? Por isso não se baseia a ressurreição só estritamente no campo espiritual. Nem pode. Tem que afirmar que ele é corpo. Por isso as chagas. Tá? Tocai em mim e vê. Então, tanto tocar, como foi o caso de Tomé ontem, tá? Como também ver. Olha aqui. Tá? Jesus convida Tomé tanto a tocar quanto ver. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, mesmo com tudo isso. Na ascensão também eles não tinham, alguns ainda que não acreditavam. Jesus estava subindo ao céu e não acreditava ainda. Tá? Porque estavam muito alegres e surpresos. É aquela explicação que nós falamos. Então Jesus lhe disse, tem alguma coisa para comer? Tá? Então vamos lá em Atos 10, 40. Aí é uma outra, lembrar que é Lucas aqui também, né? Mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia e concedeu-lhe que tornasse visível, não a todo o povo, mas as testemunhas anteriormente designadas por Deus. Isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, após a sua ressurreição dentre os mortos. Aqui se acrescenta ainda o bebemos, após a sua ressurreição. Tá? Após a sua ressurreição. Então aqui concorda com o mesmo autor, obviamente. Comparar com a comida do anjo Rafael. Tobias 12, 19... O que acontece com Rafael? Não sei lá não, depois se vocês fizerem, vocês vão para lá. Rafael come. E a explicação que ele dá para Tobias depois é que aparentemente eu comi. Mas tem casos mais profundos, como Juízes 6, 20, tá? 21. E aqui repetiu, mas tem aquela passagem, lembra dos 3 anjos que aparecem para Abraão? Lembram? Sim. Eles comem também. E aí? Nesse caso de Tobias, o anjo Rafael, ele fica um tempão, ele faz uma viagem. Sim, mas come também.
E para explicar, o autor sagrado fala que aparentemente ele come. Agora, aqui no caso de Jesus, é aquela coisa de pegar o alimento e comer na frente e de mostrar realmente que ele é carne. Tá? E aquela heresia que fala que Jesus era fantasma, digamos assim? É. Mas ele aí é um fantasma não depois, antes também. Ele seria um fantasma durante a sua vida toda. Não só depois que ressuscitou. Ah, mas ele fez isso. Tudo é aparência. Chama docetismo. Dotio é aparência. Tudo é aparência. Ele fez de conta tudo. Até na cruz ele fingiu que ele sofreu. Só para dar exemplo. A igreja condena como heresia. Porque falando isso, ele não é homem então. Não sendo homem, acabou. Então, é a festa de hoje, né, gente? Encarnou. Tá? Por que aqui no texto ele fala que não se tornou visível não a todo o povo, mas só aos que comiam comida? Porque se os que comeram e beberam, se os que conviveram com ele, já foi esse susto todo, imagine quem é de fora. Não ia entender mesmo. Tá? E eles estavam tomados de medo, né? Mesmo. Então, mas conhecendo, imagine sem conhecer. Aí eu ia pensar que é uma assombração mesmo. Padre, mas Jesus aqui já é glorioso, então, tendo essa visão para a eternidade, isso quer dizer que na eternidade também comeremos e Não, aqui é só realmente para mostrar que ele é corpo. Por que a gente come? Para ser saúde, para ter energia. Para ter energia. Para ter energia na eternidade, para quê? Panis Angelicum, que a gente canta, não se esqueça que está no livro da Sabedoria, capítulo 16. Tá? O pão dos anjos é o próprio Jesus. Jesus é o alimento dos anjos. O nosso alimento na eternidade é Deus. Tá? Aqui é só para provar que não é espírito. Só para isso. Ele tomou e comeu diante deles. O que é esse diante deles? É vejam. Tá? Eu sou carne. Depois disse-lhes. Tá? Então aí vem a missão. São estas as coisas. Quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse. Depois a gente volta nessa passagem aí. Cumprisse, que é plero, tudo. Importância cumprisse. Reforça que o final do Evangelho temos introduzido em Lucas 4:21, que quando ele pega o livro do profeta Isaías, hoje se cumpre essa passagem de Isaías, aqui também se cumpre. E se cumpre o quê? O que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Por que fala de salmos aqui, não só os escritos que são Jó, Provérbios, etc. Porque a Bíblia ainda não está fechada aqui, ela está se fechando ainda. Tá? É um processo para fechar o cânon. Aqui os que são aceitos ainda são os salmos. Tá? Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem a Escritura. Como ele fez com Emaús. Esse Dionis en auton to num é mente. Tá? Tu suniene tas grafia, que é escritura. Tá? Então a mesma coisa a gente pede para que Jesus faça conosco. O cristão lê o Antigo Testamento sempre pela ótica de Jesus Cristo morto e ressuscitado. Então nós precisamos pedir para Deus para que abra a nossa cabeça, para que a gente tenha uma visão correta da Sagrada Escritura, sob a visão de Cristo morto e ressuscitado. Então por isso que as pessoas orientam sempre ver primeiro o Novo Testamento para depois. Sim, para quem está começando tem que fazer isso. Vocês reparam que nós, como que a gente faz aqui? A gente pega a passagem do Novo, a gente vai visitar o Antigo. Mas quando a gente pegou o Salmo lá, como que a gente pegou? A gente leu ele inteiro
dentro do processo da paixão. É assim que cristão lê a Bíblia. Tá? Também ver só o velho livro inteiro, eu não entendi nada quando eu vi. Precisa até aprofundar muito, né? Tá? Ele disse que está escrito, que o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. Então, Isaías 53, 1, 12, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar. Isaías 53, 1, 12, é aquela leitura que nós vimos do profeta Isaías, que é a primeira leitura da Sexta-feira Santa. Esses dois fatos tornaram-se o ponto principal da pregação apostólica. Tá? Vamos pegar 1 Coríntios 15, 3. Por que é importante 1 Coríntios 15, 3? O evangelho que nós estamos lendo é do ano 70. Portanto, 40 anos depois da morte de Jesus. Quando a gente pega 1 Coríntios 15, 3, esse texto aqui é 22 anos depois da morte de Jesus. É muito recente. Tá? E o que diz aqui? Esse é o chamado credo apostólico, né? Transmitir-vos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo recebi. Cristo morreu por nossos pecados segundo a Escritura. O que quer dizer segundo a Escritura? Quer dizer que primeiro, o que é Escritura aqui? É só o Antigo Testamento. Tá? São Paulo não está escrevendo, eu estou escrevendo o Novo Testamento. Vamos ser ingênuos, né, gente? Quando ele está falando, Cristo morreu segundo as Escrituras, é o Antigo, a Bíblia hebraica, é o Antigo Testamento. Tá? Apareceu a serva, depois aos 12. Então, esse texto já vai falar a mesma coisa daqui. O Cristo sofrerá e ressuscitará ao terceiro dia. Essa passagem de Oséias 6,2 que eu estava procurando naquele dia e não achei. Está aqui, eu transcrevi ela. Em Oséias 6,2 vai falar: depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. É daqui que fala que Jesus seria uma profecia da ressurreição de Jesus ao terceiro dia. É este versículo aqui. Tanto que levantar é quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ressuscitar em grego é também egeiros, que é levantar. Então a coisa é claríssima. Esta é a profecia de que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia. Ficou claro, gente? Tá? Claro que ele está falando do povo, mas aqui depois se interpreta: no seu nome serão anunciados a conversão, perdão dos pecados, e a todas as nações, começando por Jerusalém. Então antecipa de certo modo a proclamação que os apóstolos deveriam fazer. Então Atos 2, Atos 3, Atos 35, Atos 13, Atos 26. O ressuscitado manda. Atos dos Apóstolos vai mostrar que a igreja cumpriu o desejo do ressuscitado. E sereis testemunhas de tudo isso. Certo, gente? Vamos rezar o salmo e terminar, que já está adiantada a hora. Tá? Então leva essa folha aí para vocês, que tá? Isso daí, quando vocês for fazer estudo bíblico, não tem o instrumental que eu tenho, não tem programa, não tem nada, não tem problema. Pega outras bíblias. É o que eu fiz aqui. Peguei a Bíblia do Peregrino, tem um comentário aqui, um comentário ali.
E aí vocês vão montando um estudo bíblico daquilo que vocês quiserem. Tá? Então com o tempo é bom adquirindo outras Bíblias, né? E aí vai usando. Oi? Eu tenho uma mesinha, tá? Que fica, isso aqui é só Bíblia. Acho que tem umas 30. Tá? Então, não pega tanto espaço assim, não. Por quê? Vamos lá, 129. Admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Abro a boca e aspiro, porque anelo os teus mandamentos. Volta-te para mim e tem piedade de mim, segundo costumas fazer aos que amam o teu nome. Firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem, e guardarei os teus preceitos. Faze resplandecer o rosto sobre o teu servo, e ensina-me os teus decretos. Torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Agradecidos a Deus pela ressurreição do Senhor Jesus, rezemos. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Divina Revelação, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Dê em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças